tem que tirar o que entrou no pedal. Ah, certo, pode fazer. Tá aqui. Não, mete uma cadeira lá pra você pegar todo o que é, tá? Vou pegar só. Vai, Regê. Tá dando. Não, ele já sentou lá. Calma. Faz tirar o peito aí pra não precisar. Tem que ser, ó. Começa. É daqui. Tá fazendo lá, é daqui. Aqui, aí sim, tá bom. Era pra usar mas Põe no meio aí assim. Aí não vai apanhar todo mundo. Tem que tapar todo mundo.
Posso ouvir mais um amém? Amém. Posso ouvir mais um amém? Amém. É lindo. É maravilhoso quando nós estamos na presença de Deus e conseguimos ouvir a voz dele falando em nosso coração. Sabem, essa voz cura. A voz de Deus renova, acalenta a alma, transforma e cura. Essa voz cura. E sobre curas há um homem na Bíblia que por muito tempo clamou e precisou de cura. Ele aparentemente não, ele tinha cura. Mas depois ele precisou de cura. E quando ele precisou de cura, ouviu muita coisa, mas ele preferiu ouvir a voz de Deus, porque a voz de tantos outros que tentaram desviar o propósito. Muitas vezes nós, por darmos ouvidos a uma pessoa que não devíamos, ou por procurarmos coisas erradas, acabamos nos afastando do propósito. Isso acontece. Joga aqui, mais, por favor. Onde está? O microfone, por favor. Boa tarde, de vermelho e responde de azul. Boa tarde, igreja. Boa tarde, Jesus. Boa tarde, Joana. Eu tenho uma troca muito boa com a Joana. E agora nós podemos ver aqui que está evidente um pouco. E agora, de ouvindo aqui, eu gosto particularmente da sua voz. Tem uma certa força assim. Mas deixa eu boa tarde de novo. Boa tarde, igreja. Parece suave, né? Tem uma certa suavidade. Muito bom. Bom, Joana, o que temos na nossa vida todos os dias? O que temos todos os dias na nossa vida são isso, ruídos. Os ruídos às vezes nem são só ruídos, são problemas que surgem como ruídos e nos impedem de ouvir a voz de Deus, sabem disso? Porque o barulho do mundo é ruído. Parece ser uma música boa, porque você ouviu no táxi ou ali, perto da lanchonete, mas é só ruído. Joana, o que tens para falar não é mais um ruído, não é? Não é isso. O que é propriamente? Quem é que se para contar um testemunho acerca do silêncio que muitas das vezes nós temos temos entre Deus e nós. Por causa do ruído. Por causa do barulho que o mundo faz muitas das vezes. O barulho do ruído. Se fosse para resumir esse testemunho em 3 palavras, quais palavras você usaria para resumir esta história? 3 palavras fica difícil, mas vou 2 sim. Eu diria que
é meu silêncio que muitas das vezes nós sentimos, ou é meu silêncio que muitas das vezes nós temos com Deus. A única coisa que temos que fazer é dar o primeiro passo. E o que aconteceu propriamente? Você deu o primeiro passo? Dei o primeiro passo. Por quê? Porque houve uma época da minha vida que eu não entendia propriamente por que eu orava, porque parecia que Jesus permanecia em silêncio. Porque acho que foi em 2020 ou em 2019 que nós perdemos a Georgina Vera Jovete. Quem sabe, quem me conheceu uns anos atrás, sabe que ela foi muito minha amiga. Não havia lugar que eu não pisava, ela também não pisava. Então, nós perdemos ela nesses anos. Na verdade, eu digo que ela foi a única pessoa que, em meu silêncio, conversava comigo. Ela poderia ficar das 10 até as 15 na minha casa, não falávamos nada, mas eu sentia que eu conversava com ela. Então, nós perdemos ela, né? Eu me senti sozinha, me senti muito sozinha. Certeza foi difícil esse momento, Joana, mas, querida irmã, como é que foi assim, superar toda essa situação? Eu sei que perder uma pessoa amiga, tem aqueles amigos que só sabemos que ele está aqui, ele pode não falar nada, mas eu saber, não, estou aqui, o fulano está aqui, você sente diante. Sente o afeto, sente o carinho, sente o aconchego. Mas chegou uma fase em que ela já não estava por perto. Como foi lidar com isso? Até isso é difícil. É muito difícil lidar com ela. Mas nós temos indicado que pessoas que morrem dentro da nossa igreja ou dentro do nosso ministério, elas não morrem, fazem simplesmente o que? Acabam. Então, essa certeza, a certeza que eu tenho dentro de mim, que posteriormente irei viver, é a única coisa que me acalma até hoje. Eu posso ouvir um amém? Amém. Quantos de nós estamos aqui e já perdemos alguém? Quantos? Acho que todos nós já perdemos alguém na vida. E toda vez que eu ouço a história de alguém que perdeu alguém, o meu gasmo aqui foi mesmo propositado, mas eu fico muito remetido a uma fase da minha vida que também foi muito difícil. Eu perdi um amigo de umas condições assim, bem pesadas. E que ouvir aqui, ela foi por uma causa natural. Sim. O meu amigo, quando nós ficamos a saber que o meu amigo estava morto, encontraram ele com uma corda no pescoço. Ele não se suicidou. Ele não suicidou-se. Mas a corda estava no pescoço. Ele não tinha crimes, mas tinha marcas por todo o corpo. E até hoje temos que lidar com isso. Sabe, a vida às vezes tem dessas situações. E nós, como filhos de Deus, precisamos entender que nem sempre acabará bem. Enquanto estivermos nesse mundo, nem sempre acabará bem. E a Bíblia nos conta sobre a história de Jó. Jó. Imagina o que foi perder tudo o que tinha, perder os seus filhos e ainda entrar numa doença avassaladora. Assim, fisicamente não estava bem, emocionalmente não estava bem, financeiramente também não estava bem. Tudo caiu. A aflição dele, se calhar foi a mesma que você sentiu, foi a mesma que eu senti, foi a mesma que o irmão que está lá ao fundo sentiu. Mas quem nunca sentiu dor? Quem? Se tivesses que dizer
numa frase. Qual é a maior experiência que você retirou dessa história, dessa vivência para a igreja hoje? O que é que você diria, Joana? Mas espera, antes mesmo de falares, eu quero que o Marcos me passe aqui para frente, porque o coral vai se levantar agora. O coral vai se levantar agora. Essa é a música que eu dirijo. Então, vamos. Joana, se tivesses que dizer uma frase para a igreja sobre aquilo tudo que você aprendeu dessa vivência, qual seria? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus vê. Os irmãos entenderam? Eu achei que se entendessem deviam dizer amém. Ah, agora entenderam. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Mesmo quando Ele está em silêncio, Ele sabe, Ele ouve, Ele vê. Mesmo quando Ele não diz nada, Ele o que, igreja? Diga assim, Ele sabe, Ele ouve e Ele vê. A vossa atenção. Então, lá, Se o
Prontos, depois de nós termos estado aqui, ouvimos palavras cantadas que impactaram de certa forma os nossos corações e nos remeteram a pensar em Deus. Eu quero levar os pensamentos dos irmãos de uma personagem que o apresentador já fez aqui referência, Jó. Jó, em meio aos problemas que inesperadamente abateu em sua vida, ele, sendo um dos homens mais ricos da sua cidade, perder todos os recursos de uma só vez, e como se não bastasse, ele enterra os seus 10 filhos no sodilho. E não satisfeito Satanás com isto, inflige a ele uma doença terrível. Mas mesmo assim, diante desta situação de perda profunda, Jó preferiu algumas palavras que deveriam servir de grande reflexão para mim e para você hoje. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Não outro, eu mesmo verei com os meus olhos o meu Redentor. Meus irmãos, são palavras de fé. São palavras que deveriam ser moldadas todas de ouro. São palavras que nós deveríamos adotar em meio ao nosso sofrimento individual. Mas, prezados irmãos, essas palavras não teriam nenhum significado se não houvesse paixão, cruz e morte de Jesus Cristo. As palavras de Jó encontram significado porque Jesus, o Salvador do mundo, amou de uma forma incomparável o ser humano, ao ponto de renunciar à glória que ele tinha como Deus e rebaixar-se, descer ao nível dos seres humanos, para poder anular aquilo que eram as consequências da desobediência do homem. Sabem, prezados irmãos, quando nós pecamos através de Adão e Eva, nós perdemos o privilégio de estarmos em comunhão com Deus. Estávamos caminhando em direção à perdição eterna. Mas Deus idealizou um projeto, um plano para anular as consequências do meu e do teu pecado. E, prezados, a palavra paixão é uma palavra latina que significa ácio. E no contexto do cristianismo significa o sofrimento que Jesus passou e Jesus suportou para nos dar uma segunda chance de um dia estar com Ele na eternidade. E Jesus suportou por amor do ser humano desprezo. Até o seu melhor amigo, até o seu discípulo o traiu. E Jesus aceita ser traído. E Jesus aceita ser chicoteado. E Jesus aceita ser torturado, porque ele tinha uma paixão tão grande pela raça humana. E queria assim nos dar uma segunda chance.
E esta paixão transporta, remete Jesus até a cruz. Prezados irmãos, nos tempos bíblicos, os romanos governavam o mundo. Roma era um império mundial. E a forma com que os romanos usavam para castigar, infligir uma dor terrível aos criminosos daquela época, eles inventaram a morte de cruz. Só era crucificado aquele que era considerado altamente perigoso. Os grandes bandidos que inspiravam insegurança na sociedade daquele tempo são esses que tinham a morte de cruz. E Jesus sendo um homem bom, e Jesus sendo Deus em forma humana, e não merecia a morte de cruz, foi julgado à noite, um julgamento ilegal, e finalmente foi condenado a uma cruz. E na cultura hebraica, quem era condenado na cruz e morria desta forma, era considerado maldito do Senhor. E Jesus Cristo, por amor a vocês e eu, preferiu ser considerado maldito do Senhor, ter uma morte de cruz, para nos dar uma segunda oportunidade. E Jesus Cristo foi crucificado de fato. A cruz, que era uma morte vergonhosa, ao morrer Jesus na cruz, a cruz se tornou o símbolo do cristianismo. Não o foco, a ênfase, não está na cruz em si mesmo. A ênfase está naquele que morreu nessa cruz. A Igreja Adventista não usa regularmente a cruz como algumas igrejas cristãs que chegam até a venerar a cruz, porque nós entendemos que não é a cruz em si mesmo, mas é sobre aquele que morreu na cruz. Por isso, prezados irmãos, se um dia nós tivermos o privilégio de estarmos na eternidade, graças a Jesus Cristo, que nos amou tanto, que este amor levou-lhe a morrer como um criminoso para nos dar a possibilidade de um dia estarmos com Ele na eternidade. Quando Cristo morre às 3 horas da tarde, na sexta-feira, Satanás deu um brado de vitória. A morte de Jesus, que parecia uma derrota para os seguidores de Jesus, na manhã de domingo, ao ressuscitar Jesus como alguém que esteve morto e venceu a morte, Satanás percebeu que Jesus triunfou até sobre a morte. E eu fiquei impressionado com a expressão que disseram aqui, que quando alguém morre, ele está apenas a acampar. Porque espera, assim como Jesus ressurgiu no terceiro dia, vitorioso sobre a morte, todos aqueles que morrem em Cristo dormem, aguardando o ressoar da primeira trombeta, para deixarmos de vez nesta terra todos os nossos traumas, todos os nossos sofrimentos. Tudo isso terá sido algo do passado. Prezados jovens, prezados irmãos aqui presentes, ao nos reunirmos aqui nesse programa, onde o tema é Jesus, paixão, cruz e morte, é necessário que não apenas
nos reunirmos aqui, mas refletirmos seriamente o que significa o sofrimento que Jesus passou por você. O que significa as dores inescritíveis que Jesus experimentou na cruz por você. O que significa Jesus ter morrido no teu e no meu lugar. O que nós vamos fazer ao sairmos daqui? Porque muitas das vezes nós, os jovens, somos muito superficiais. Nós assistimos um programa com um tema de grande reflexão e ao invés de refletirmos, fazendo uma introspecção do que significa realmente o tema e daí para frente fazermos as mudanças necessárias para nos qualificarmos como cidadãos do Reino dos Céus, muitas das vezes é só mais um programa dentre os muitos programas que nós temos participado. Por isso, prezados jovens, prezada igreja, Jesus espera da nossa parte que respondamos ao grande sacrifício que Ele realizou por você e por mim. É a única forma de demonstrar na prática que nós valorizamos o que ocorreu naquela sexta-feira, quando Jesus se doou por nós, é entregarmos completamente a Jesus e fazermos tudo o que está ao nosso alcance para vivermos em conformidade com os ideais de Deus. Que Deus nos abençoe, que este programa possa impactar grandemente a nossa espiritualidade e ao sairmos daqui procurarmos fazer diferente daquilo que nós temos vindo a fazer até agora. O céu é real e Jesus espera de mãos dadas que você esteja lá na eternidade para lhe dar as boas-vindas. Não falte nesse grande reencontro que Deus está preparado para todos os dias. Seja para nós uma oração e a vontade de Deus. Amém. Bom, o coral vai cantar a música intitulada Poço Vazio, né, onde Jesus convida-nos novamente a ouvir a sua voz. Ele diz que está batendo a porta dos nossos corações, mas infelizmente nós teimamos em não responder esse chamado. Então ele nos diz: ouça a minha voz, estou batendo a porta do teu coração, pois é momento, é o tempo de te consagrar. Coral jovem, Poço Vazio, a vossa atenção.
Mas eu amo essa cruz.
abençoe. Que Deus esteja com você sempre, 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 sempre. Não estamos a nos despedir ainda. Não estamos. A expressão não temas na Bíblia está repetida mais de 365 vezes. Alguns defendem que a expressão não temas, se formos usar para as nossas vidas uma vez por dia, por ano, chegaria muito perto de todas as vezes que esta expressão está escrita na Bíblia. Não temas. Variedíssimas vezes a Bíblia repete essa expressão. Não temas. Não temas. Repita comigo. Não temas. Não temas. Mas quantas vezes você já sentiu medo? Quantas? Muitas. Muitas. Particularmente há tempos vivi uma situação em que eu fiquei com medo e a pessoa do outro lado também tinha medo de mim. E era um pouquinho tarde, estava a andar e entrei pelo beco e eu vi a pessoa se aproximar, eu também já estou no meio do beco e não dava para recuar e tinha que avançar. Um certo medo em meu coração e a pessoa do outro lado também. E de repente nos aproximamos dos dois. Quando eu olhei, eu pensei, a pessoa disse: ó, embora vocês. Mas aqui já tinha medo, que vai. Eu quis recuar. Para descontrair um bocado, o medo às vezes faz você perder até coisas que você já conquistou naturalmente, coisas que você conseguiria fazer facilmente. Você acaba tropeçando por causa do medo. Quem me conhece sabe que eu gosto de literatura, eu gosto muito de ler. Mas eu já fui fazer uma prova e tudo estava aqui, e por medo eu cheguei na prova e desbloqueei. Medo, pânico, tudo isso. São emoções que sempre vão nos afetar enquanto estivermos aqui. Mas se estivermos com Deus, Ele nos dá o Espírito Santo. E esse Espírito Santo tem os seus frutos. E um dos seus frutos é o domínio próprio. E o domínio próprio é o domínio sobre si mesmo e sobre as suas emoções também. Juliana. A Juliana, ela é assim, toda elegante, né? E vem em passos muito firmes, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você já sentiu medo alguma vez na sua vida? Muito obrigada, líder Gilson, pelo tempo concedido. E mais uma vez... Mas assim, falando assim, né? Fala que tem medo, tá? Muito bem à vontade. Mas pode continuar. Feliz sábado, igreja. Igualmente. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Muito bom, muito bom. A igreja nos escolheu. Muito obrigada. A igreja, por favor, o que é que temos a dizer? Vamos falar então amém já. Amém? A igreja é assim, você tem que terminar sempre com amém. Tem que terminar sempre com amém. Irmã Juliana, o medo ainda não respondeu a pergunta. Já senti medo e muitas vezes. Muitas vezes. Conta-nos um pouco da sua história com essa expressão. Bem, eu acredito que cada um de nós aqui se encontra já passou por momentos desafiadores e únicos na qual era fundamental a tomada de decisão, mas o medo acabou tomando conta das nossas próprias decisões. Em 2023, quando terminei o ensino médio, eu comecei a fazer um estágio voluntário sem remuneração por conta própria e por um período de tempo indeterminado. Aconteceu que os meses iam passando e a empresa não se pronunciava, até que eu chamei a pessoa que me levou lá e disse para ele o seguinte: se até o final de 2024 a empresa não me falasse sobre uma possível vaga de emprego, eu poderia desistir.
E não demorou, após ter passado aproximadamente 1 ano e 7 meses, os recursos humanos chamou-me e dizia que desconhecia da minha existência como estagiário. Naquele exato momento, eu achando que a minha vida iria melhorar, afinal de contas, só estava a começar o período de estágio sem remuneração por conta própria. Mas depois de quanto tempo já? Olha, foi 1 ano e aproximadamente 7 meses, quase 2 anos. Então aquilo foi que nem a experiência de Jacó, né? Ele pensou que já trabalhou o suficiente, mas afinal era só um ímpio. Mas eu mesma, eu dizia o seguinte: se durante esses 3 meses a empresa não me enquadrasse, eu poderia desistir. E eu não disse só para mim, eu disse também na minha chefe. Mas ao mesmo tempo eu estava com muito medo, sabe? Depois de ter prestado mão de obra barata, Por 1 ano e para 6 mim meses. ficar em casa sem dinheiro era muito complicado. Mas eu dizia, meu Deus, que seja feita a tua vontade. E muito antes de terminar os 2 meses, os recursos humanos chamou-me e comecei a trabalhar. Agora como técnico efetivo. Que bênção. A Juliana, eu sou todo sensível, não fico assim. Bom, Juliana, sabe, Deus é maravilhoso. E nós, como filhos dele, fomos chamados mesmo para ser cabeça e não cauda. Amém, igreja? Por isso, jovens, sejamos ousados. O milagre só acontece quando você coloca o pé. Você tem que fazer o possível, porque Deus só fará o impossível. O possível é a tua parte, o impossível é a parte de Deus. Porque a parte que era possível, tu foste lá e fizeste a tua parte. 1 ano e 6 meses, muito tempo. Dava para ter um filho já. E este já tinha uns 7 meses, né? Já tinha uns 7 meses, e não é muito tempo. Sabe? Deus fala para nós nos tempos atuais de diferentes maneiras. Através da sua história, através do seu testemunho, muitos aqui neste lugar puderam se rever. Talvez aqui eu esteja a falar, nós estejamos a falar para pessoas, para jovens, que sabem fazer alguma coisa, mas nunca dão o primeiro passo. Que até têm um talento, mas se escondem. E que na primeira dificuldade já desistem. Juliana, o que você tem a dizer para essas pessoas? Olha, quantas vezes nós temos hesitado a nossa fé por conta do medo? Temos deixado de ouvir a voz. Em resposta ao chamado de Deus, temos nos desculpado. Mas a Bíblia, ainda assim, ela leva-nos a pensar que nós não somos os únicos que passamos por esses desafios. A Bíblia, sendo um livro extraordinário, ela apresenta-nos conteúdo de toda a natureza. Mas ainda assim, se a gente ia navegar no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 10, aí conta-nos a vocação de Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias, o que Jeremias dizia? Que ele não sabia falar ou não passava a ser uma criança. Mas Deus já conhecia quem Jeremias é e ter conhecido ele muito antes dele ter nascido. Então Deus prometeu colocar as suas palavras na boca de Jeremias. Assim também ele promete colocar as suas palavras na boca de cada um de nós. Mas somente se a gente reconhecer que Ele é um Deus grandioso, que Ele é um todo-poderoso e que Ele, acima de tudo, é majestade. Somente se termos Deus como nosso Salvador pessoal, o medo nunca mais tomará conta de
apreciação, o coral jovem Dom Vitório. Amém? Igreja, essa música, primeiramente, boa tarde, igreja. Essa música foi estruturada de forma a que todas as pessoas que entrassem em contato ou ouvissem a música conseguissem cantar conosco. Ela tem um refrão muito simples. Apenas o medo não toma conta mais de mim. Eu quero que os irmãos façam dessa frase uma afirmação vossa. Quero que os irmãos possam afirmar de coração que o medo não permita que o medo possa tomar conta mais de vocês a partir de hoje. É um refrão simples. Eu quero que enquanto o coral estiver a cantar, possam repetir conosco. Agradeceria bastante. Sem forças me concedeu, mas eu consigo seguir a tua mão. Porque o medo não toma conta mais de mim.
filho querido, o filho que sempre que quiser voltar, ele estará de braços abertos. Por favor, cante conosco, prometo, não tomo conta mais de você. Após lutar com o anjo, Jacó recebeu um novo nome. Após lutar com o anjo, Jacó recebeu um novo significado.
E isso deu um novo destino para a sua vida. Depois da luta, vem a coroa. E a recompensa é o quê? E atrás não volto, nunca mais. Nunca mais. E o medo já não toma conta de nós, porque quando o Espírito Santo enche Tem 10%. Cara, desse papel encarnado, sabe? Com a presença divina, tudo se esvai. Tudo. E a primeira coisa que Satanás quer fazer para destruir sua fé é instalar o medo em seu coração. Em vez disso, a Bíblia diz: não temas, não temas e não temas. Sabem, querida igreja, esta programação está sendo especial para mim e acredito que também para você que está aí sentado. E nesta hora, eu vou chamar um amigo, uma pessoa que vem também aqui para ajudar a mais um testemunho, é o nosso querido irmão Bernardo de Carvalho. Por favor, Bernardo. Veio de trás. Bernardo, boa tarde. Boa tarde, meu Deus. Como sentes? Bem? Veja aqui que tens isto é novembro, né? Novembro Azul é uma campanha que nós, os homens, precisamos prestar atenção na proteção contra o que mesmo? O cancro da próstata. É isso. Mas voltando aqui para o nosso assunto, Bernardo, rapidamente. Receberás um novo nome, um dia, assim como Jacó. Qual seria assim o nome que achas que devia ser seu e não é? Deveria ser meu e não é? Um nome. Todos nós receberemos um novo nome, certo? Certo. Vou pedir aos irmãos que toquem. Pois há um nome, nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Qual é o número desse? Mona, tem todos os números. Qual é? 200? Se parece, mano. Mas eu tenho todos os números. 200 nós vamos cantar juntos o corinho. Tenho para partilhar com a igreja. Vem um pouco mais aqui para frente. Estou aqui, mano. Estamos juntos, fica aqui. Tenho para compartilhar com a igreja. É uma fase muito profunda que eu vivi. E eu sei que poucos irmãos cá no Belém conhecem apenas o iceberg da história. Aquilo que eu permiti que conhecesse. Ok. Sabem apenas o cume, né? Da história. Certo. Mas não sabem o que estava lá ao fundo. Certo. E o que estava exatamente no cerne da questão, no cerne de todo o problema? Tinha posse, abismo e desconhecido. Poço, abismo e o desconhecido. É profundo demais o que acabas de dizer. Poço, abismo e desconhecido.
Várias vezes na nossa vida nós nos deparamos com crise de identidade. E esta mesma crise nos leva a um afastamento e uma tristeza profunda. Vai ficar aqui assim. Aí eu vou dar para pessoal. Como foi para você viver toda essa situação? Viver com essa situação é muito difícil. Uma luta constante. Eu digo assim, é uma luta que ainda não venci. E todos os dias venho enfrentando, batalhando, procurando portas e mecanismos para vencê-la. No ano 2023, quem recorda, acho que uma sexta-feira, dia igual a de ontem, nós perfil do Facebook surgiu uma publicação notificando que o irmão Bernardo de Carvalho Gala havia falecido. E como dizia com a verdade? Não, piorou. Ou dizia com uma vontade naquele instante. Uma vontade. Você diz vontade mesmo de Não, vou ir. Então pode. terminar procurar espaço. a sua vida. O ano de 2023 foi um ano que me veio mais semente. Um ano muito difícil que eu enfrentei enquanto vivo. Por quê? Eu me perdi e desconheci. Caí num poço tão profundo, onde só a Bíblia conseguia chegar. E mesmo Deus naquele ano, eu conseguia reconhecer. Eu digo assim, por muito tempo, durante aquele período, eu ouvia uma voz ecoando sobre o meu ouvido, onde as palavras ou a fé que eu ouvi era amor. Deixar de existir, onde dizia que a minha vida não tinha nenhum valor e que a função de tudo era o descanso e viver uma todo o coração, porque se calhar muitos dos que estão ali sentados e eu também fico aqui a me perguntar, na verdade, o que é que aconteceu? E fizeram o quê? Em outras palavras, eu ia perguntar assim, mas fizeram o quê? Aconteceu o quê? Mas sabe, eu não sei se estás à vontade para contar isso. E nós também explicamos o teu silêncio. Não, sala de história, desligar. O que essa igreja quer ouvir também, e o que queremos aprender com ti. Justamente que a situação é um pouco mais para ti. Não, E pelo contas não foi um problema de Giruba ou de Quizá. Foi uma situação simples. Foi uma situação profunda. Como você saiu? Como você conseguiu lidar com todo esse sentimento? Vai carregar? Eu vou precisar. Tá. Quando eu não saí desse ponto, eu estava lá, encontrar a saída com as passadoras do Senhor. Por quê? Só com uma pessoa aqui, só com o presidente que eu tenho, sem antes, se alguém não está. E a soma de situação familiar, Sim, é muito mais fácil também cuidar dessas outras pessoas. durante essa fase eu percebi que eu devia uma. Olha, volta, pois, não, eu tenho a impressão que volta na sala. Estamos aqui no vermelhinho, sabe, mais bonito. Encosta um pouquinho mais para aqui, vem, estamos juntos. O som começa a bater, a Helen fica aqui, pode falar? Ok, vai lá. Sim, durante aquela fase, percebi que eu estava naufragando num poço ou num mar tão fundo, que eu percebi que se passava comigo era uma situação de depressão, voltava com depressão, ou ainda vivo com depressão. Por que digo que ainda vivo? Há dias que desaparece, estou bem, estou animado,
Mas dias há que eu acordo, não tenho ânimo nenhum. Acordo frio, sento assim no meu rosto, ainda aqui surgindo situações em que alguém normal daria avisado, eu não vou soltar avisada nenhuma. Porque durante muito tempo eu vivia assim. Dizer que ainda naquele ano, aí eu desempenhava a função de capelão do desbravador, e sabemos que o cargo de capelão é uma função muito enorme, onde a pessoa tem que ser positiva, uma pessoa de fé, uma pessoa de esperança e uma pessoa capaz de transmitir aos outros uma mensagem alegre. E durante muito tempo de 2023 eu andava com máscara. Por que máscara? Porque eu dava aos outros o que eu não tinha de verdade. Sabia da necessidade de, como capelão, ser para as pessoas uma coisa, enquanto que para ti mesmo você não era. Sim. Fernando, eu vou lhe dizer assim, isso não é frescura. E nós às vezes tentamos desprezar isso. E até na Bíblia, se nós lermos muito bem histórias, se nós lermos muito bem a Bíblia, perceberemos que muitos ungidos do Senhor passaram por momentos como esse. Passaram por momentos como esse. Até Jesus, durante um momento, ele sentiu que a angústia era tão pesada, mas tão pesada, que ele chegou assim a dizer: Pai, se possível for, afaste de mim, mas, tem ali o mais, seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus sempre será a melhor em nossas vidas. Há um outro homem que na Bíblia também, num momento de muita aflição, chegou a amaldiçoar o próprio dia em que nasceu. Já falamos desse homem aqui, quem foi? Maldito dia em que me concedeu a minha mãe. Essas palavras são de uma profunda depressão. Nós temos Davi, nós temos Jeremias. O que estás sentindo, o que estás passando, não é uma coisa nova, nem uma coisa de uma pessoa menos espiritual. É uma doença da alma. E que a partir do momento em que você abre a boca para falar, você começa a escalar a montanha da resolução. E Deus está feliz por essa decisão. Quando partilhamos aquilo que sentimos, nos colocamos para fora, até 80% de tudo aquilo que sentimos e nos sentimos mais leve. Sabe? O nosso Deus é o Deus da ressignificância. Ele volta a dar um novo significado. E hoje, Deus quer dar um novo significado para a sua vida. Deus quer dar um novo significado à vida de todos nós que estamos aqui. Assim conforme Jacó ganhou um novo nome e um novo significado. Assim conforme tantos outros ao longo da vida. Assim conforme Josué, até Josué, ganhou um novo nome e um novo significado. Josué nem era Josué. O Josué que nós estamos estudando agora não era Josué. Não é? Moisés deu um novo nome a ele, ressignificando. Na Bíblia você vai encontrar um novo nome para marcar uma nova história, para marcar uma nova etapa na vida daquele em que Deus colocou um propósito. E sabe, meu irmão, Deus tem um propósito para a sua vida. Eu creio. E acreditando nisso, a igreja vai dizer mais uma vez amém? Amém! Você que sente se calhar muito problema, você que se calhar passa por um momento de aflição, você que passa por vezes não é normal, estás bem e de repente sentes uma tristeza profunda, sentes uma vontade de chorar, de querer desistir das coisas, não tens alegria para viver, para encarar a vida. Você é a pessoa que sempre critica, só que critica. Tens o crítico, mas também
família e os pés, sua casa. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. E de certeza, Ele falou para o seu coração, continuará falando e não sinta só, porque você nunca está sozinho. Amém? Com vocês, mais uma vez, Dom Vitória. Gálatas 2, versos 1. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Terei um novo nome, com vocês a música novo nome.
Obrigado. A nossa igreja é assim. Para nossas queridas visitas, estaremos começando o Maná do Dia, a edição da Escola Sabatina. É um livro que os adventistas do sétimo dia estudam a nível do mundo. O mesmo tempo que vamos estudar aqui durante a semana, a nível do mundo estarão estudando também. Durante a semana passada, nós estudamos a lição número 6, que nos diz que o inimigo está mesmo aqui. O inimigo está mesmo onde tem boa música. O inimigo está mesmo aqui no coro jovem. O inimigo está mesmo ali. Ali nos bancos, o inimigo está mesmo ali. O que temos que fazer? Josué teve que recorrer através da oração a Deus. Por que o Deus? Por que o Deus? Por que o Deus? O inimigo foi revelado. Eu espero que através da música, da boa música e meditação esse pastor revele-se também, para que não crie um anátema no seio da sua igreja, no seio do seu grupo e no seio da sua família. Agora estaremos estudando a lição número 7. Estaremos estudando a lição número 7, que tem o tema Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. Igreja, o mundo não só agora não ficou de parte, foi assolado numa doença, Covid-19, onde o culto em família, o culto coletivo perdeu-se, onde o culto até em família muitas vezes se perdeu. É possível adorarmos a Deus no momento de guerra? Será que quando essa igreja do Belém fechar e as outras, você estará adorando? Prezados irmãos, nós estamos perante a um adjetivo, e dois substantivos, não é? Lealdade, podemos dizer, estado de ser leal. Devoção de fidelidade. Devoção de fidelidade. Deus quer nos chamar a sermos leais, sermos fiéis. Muitas vezes compreendemos que fidelidade são os dízimos do seu todo. Do seu todo. E a palavra suprema tem a ver com alto ou superior. Adoração também é um substantivo que tem a ver com o ato de adorar a Deus. Nesse caso, lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Depois de Josué possuir agora as terras, começou a fazer a distribuição. Vamos ouvir a lição, ainda tinha as 7 tribos que ainda não tinham áreas, ainda não tinham terra. Ainda o inimigo, a guerra era iminente para este povo, mas também ali havia necessidade de consagrar ou reconsagrar os israelitas, porque aproximava-se a Páscoa. E ninguém podia entrar, o incircunciso não faria parte. Josué toma uma lição, toma uma decisão, parece estúpida, né? Circuncidar todos os homens no momento da guerra. Como fazer? Se estamos em guerra, ainda vai levar os homens a esse ritual. Por isso eu disse como adorarmos a Deus no momento de guerra. A lição durante o percurso da semana, irmãos, estará nos levando no sentido a nossa consagração, a nossa entrega nos momentos difíceis.
também podemos tomar decisão de servir a Deus. Também podemos tomar decisão de adorar a Deus. Gostaria toda a igreja cantarmos o hino da semana. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33. Livrador, é que tem muitos livradores. Para a primeira lei, vocês continuam assistindo isso de vocês. Só para acordar, Rosana. Ele nasce, ele dá erro, enfim, mas pronto, ele assiste. Assiste erro. Então, esse não se. Tony também. Mas ele sabe que ele não tem jeito, quando você quer sapato, não deve trocar as coisas. Então, por favor, não sejamos teóricos, não é? Naquilo que a lição será nos falando, principalmente no verso da semana. Aqui vai me chamar a atenção. Primeiro. Muito obrigado, é uma introdução. Estaremos ouvindo então. Eu convido aos irmãos, os que estudam em família, casa de família, vão estudando, em classe vão estudando, mas por favor, olha, vamos estar no xará, cantando de onde? Eu não vejo nada ali no grupo, esse mano, o que se passa? O vosso diretor já está me fazendo por favor, tá me coloca já ali no grupo, eu estou estudando. É bonito, mas não estão estudando. Sábado vou provar isso, sábado vou assistir a classe ali, lá embaixo. Quem não fizer a introdução, sábado tem que fazer 6, não é 7. Porque o 7 é para a introdução todo sábado. Muito obrigado. Obrigado, líder Fernando. E queremos estender também nosso agradecimento a todos os irmãos que não puderam cantar, ouviram o louvor direcionado ao nosso Altíssimo Deus e não saíram. Deus te abençoe. Também queremos agradecer ao líder jovem deste vídeo. Que Deus te abençoe. O jovem Gilson. Eu lhe chamo o pastor Castro. Que Deus te abençoe. Sabem, particularmente falando, eu não vou agradecer por ao jovem. Particularmente falando. Mas eu vou agradecer a Deus por permitir com que as vozes ressoassem e ressoaram mesmo. Que Deus possa nos abençoar. A instrução, os instrutores. Eu estava a projetar sozinho. O meu amigo que eu não tinha que estar aqui hoje ia ter uma visão muito diferente de hoje. Que Deus possa nos abençoar. Foi produto de casa. Foi produto de quê? Deus nos abençoe. Sabem, e essas observações que os músicos fazem é para o nosso bem. E melhoramos muito. Melhoramos muito. Sem falhar na expressão, foi uma adoração em verdadeira grandeza. Que Deus continue abençoando. E eu senti a presença de Deus no seio dos irmãos. Não de barulho, testificaram. Isto é resultado de adoração. Então, isto é só um ensaio, irmãos. Eu me visitas aqui. É só um ensaio. Dia 28 e 29, nós teremos o Congresso da Juventude desta igreja. E tudo o que aconteceu aqui, neste dia, vai ser o checkmate. Então, nós estamos te convidando. Você que visita, você que vem de outra igreja, no sábado, ou na sexta, 28 e 29, esta igreja, a juventude desta igreja, estará realizando o primeiro congresso de todas as gerações. E você também faz parte desta geração. Está a decorrer aí vários níveis de contribuição. E a igreja está aberta para receber a sua contribuição. Desde os 100 mil,
50 mil, já tivemos 50 mil, falta os 100. Mas alguém me disse que já vai mandar os 100. Outros, vai sair. O mais pequeno dessa igreja, contribuiu com 500 kwanzas. Eu não sei se o menino está aí. O jovem Marcos está aí. O menino Marcos é um pequenino, é um bebê do colo. E se o bebê deu 500, os mais velhos vão dar quanto? Não, 5 mil não. 100 mil. Sim, porque já tivemos 50 mil. Nós almejamos isso e auguramos que as bênçãos do Senhor possam também te alcançar. Que Deus possa nos abençoar. E lembre-se, sempre que for momento de adoração, a igreja deve se comportar tal como nós nos comportamos. Foi pura adoração e Deus continue nos abençoando. Muito obrigado. Sim. Agora a igreja vai voltar também a cantar para terminarmos com o nosso programa. Mas antes de passar aqui algumas informações, a direção do Clube dos Aventureiros informa aos pais encarregados que amanhã os meninos estarão saindo para a MEC, o ensaio fora da localidade, e os pais devem então preparar os meninos com 900 kwanza. 900 kwanza servirá para a taxa e a alimentação é individual. 900 kwanza, taxa de transporte, e a alimentação é individual. Todos aqueles que fazem parte da comissão do Congresso deverão permanecer para uma reunião após a última oração. E vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino 191 para terminarmos a nossa programação. Lembrando que os clubes amanhã terão os seus ensaios habituais, dos jogadores, embaixadores e clubes e jogos. Vamos cantar técnica 191. Ok, e o coral também, o coral das gerações estará ensaiando amanhã 14 horas. Rogério, 14 horas, né? Ok, 14 horas da manhã. Vamos agora bem perto da cruz do nosso Deus da nossa cruz. Vamos cantar? Quer estar? Quer estar ao pé da cruz.
Deverão também permanecer todos membros do coral juntos. Oremos a Deus. Eterno Pai que habita nos altos céus, nesta tarde do pôr do sol de sábado, nós estamos felizes porque o programa, que era apenas um sonho, hoje materializou-se para a honra e glória do Santo Nome. Continue a abençoar a liderança dos jovens da nossa igreja para que pensem e projetem programas semelhantes para elevar a espiritualidade da sua juventude, no sentido de prepará-los para serem os líderes do amanhã desta igreja. Queremos sair deste lugar sagrado em direção às nossas casas. Queremos suplicar que o Senhor envie os teus santos anjos, magníficos poder, para que vão adiante de nós, livrando-nos dos perigos visíveis e invisíveis, para que possamos chegar nos nossos lares são e salvos. Dê a cada um de nós uma semana laboral abençoada, que tudo corra segundo o teu querer e não meramente segundo a nossa perspectiva humana. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Dê a cada um de nós a experiência de andarmos contigo enquanto estamos nesta terra. Dê a cada um de nós a possibilidade de um dia estarmos contigo no teu reino eterno, poder vê-lo face a face e quiçá mesmo tocá-lo e experimentar a sensação de vivermos eternamente. Querido Pai, muito temos para lhe implorar, mas antes mesmo de nós suplicar algo a Ti, o Senhor já sabe. Acrescenta tudo que nós não mencionamos nesta oração, no nome e nos méritos de Jesus. Amém. Ok, bom regresso a casa a todos. Queremos lembrar que amanhã, a partir das 18h20, 18h30, estaremos novamente aqui para a semana de oração e sacrifício. Então, irmãos não devem faltar, devemos marcar aqui a nossa presença. Okay, mas amanhã a igreja estará aberta, né, a partir das 17h30, né, para o período musical e 18h.